empresária, olá empresário, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser maior sobre a campanha do Setembro Amarelo e eu queria dar algumas dicas e compartilhar algumas experiências com vocês que eu tive com alguns clientes, tanto para a gente conseguir perceber e às vezes diagnosticar que o colaborador está precisando de algum problema, quanto tentar ajudá-lo realmente nesse momento tão delicado e tão importante. Vamos lá? Eu sou a Jéssica Betim, fundadora do canal Seu RH e da JBC, Consultoria de RH, e quero conversar um pouco com vocês sobre essa campanha mundial e tão importante sobre o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio, e é óbvio, não só a prevenção ao suicídio, como a percepção e o tratamento de doenças como depressão, síndrome do pânico e outras que acabam acometendo tantas pessoas, muito mais do que a gente imagina. Eu sou psicóloga de formação, tenho pós em RH, em psicologia transpessoal e várias formações como coaching e outras por aí ao longo da minha trajetória. E a gente sabe o quanto essas doenças psíquicas, psiquiátricas, como alguns chamam, são tão importantes e cada vez mais estão presentes na vida da gente, com pessoas próximas, às vezes com a gente mesmo. E a gente entende que é importante cuidar, é importante olhar para isso cada vez mais e entender que isso faz parte do nosso dia a dia e que a gente consegue sim conviver muito bem com isso. Então vamos lá, começando. Como que a gente consegue perceber que um colaborador, um prestador de serviço, às vezes nós mesmos estamos passando por algum momento de desequilíbrio? Existem muitas teorias falando que a origem é só física, né, fisiológica, bioquímica, e algumas outras que, né, outros especialistas que defendem que acaba sendo de origem psicológica, ambiental, social. Eu não vou entrar por essa discussão, por essa linha. O que eu acredito é que em determinados momentos a gente precisa sim de um acompanhamento psiquiátrico, a gente precisa sim tomar remédios, fazer uso de medicamento, mas eu acho que a gente não deve abrir mão de um acompanhamento terapêutico, de preferência por um psicólogo que seja especialista ou que entenda sobre o assunto. Eu acho que quando a gente faz essa junção dessas duas linhas frente de tratamento e com outras como atividade física, melhorar a alimentação, algumas pessoas gostam de terapias alternativas, também não vou entrar nesse mérito, mas às vezes acaba ajudando sim. Eu mesma conheço pessoas que se beneficiaram com isso e de certa forma não faz mal. Acho que vale a gente tentar, né? Então como é que a gente percebe aí? Desânimo, apatia, dificuldade de concentração. A gente percebe que o rendimento que no passado, às vezes até no mês anterior, está muito abaixo, né, nos dias de hoje dessa pessoa. Irritabilidade, dificuldade de dormir, ou excesso ou falta de sono, muito cansaço, muita procrastinação. São alguns exemplos de como a gente consegue perceber e ficar com o vermelhinho piscante aqui na mente da gente para conversar com essa pessoa ou, se for o caso, para procurar ajuda, né? O ideal é sempre procurar um especialista, seja um psiquiatra ou um psicólogo, porque às vezes uma conversa com um amigo, com alguém que já passou por isso, mas não é um especialista, não é um profissional da área, pode atrapalhar. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tentei tal medicamento, muitos medicamentos são controlados, você nem vai conseguir comprar. Ou ele vai falar assim, eu fiz tal coisa. E existem muitas causas, às vezes são causas biológicas mesmo, por exemplo, o mau funcionamento do rim pode dar uma instabilidade emocional, uma instabilidade psíquica. E às vezes a gente não sabe disso, por isso que é sempre importante a gente procurar um médico que seja especializado ou um psicólogo que, se for o caso, vai te encaminhar. E em relação às terapias, existem várias, né? Principalmente falando do ramo da psicologia. A maioria dos psiquiatras defendem terapia cognitivo-comportamental. Eu, particularmente, acho que ela não é a única que resolve, existem várias outras. Às vezes ela precisa, por exemplo, eles têm muito sucesso em síndrome do pânico, porque eles têm um trabalho muito quadradinho no sentido de ir lá, de treinar você para se reambientar. Mas às vezes a gente precisa conhecer a causa, porque se a gente não trata a causa, esse sintoma pode voltar mais para frente.
Então, às vezes, a gente precisa sim de algo para conter aquele momento, aquela situação e depois ir tratando, né? Outras situações do tipo esse excesso de instabilidade emocional, a pessoa do nada fica muito emotiva, pode se descontrolar na frente de um outro colaborador ou de um cliente. Isso também são indícios de que ela não está bem e de que é importante procurar ajuda. E normalmente os gestores, os empresários sempre me perguntam: o que eu faço? Eu demito ou eu fico com essa pessoa, né? E não é uma decisão fácil da gente tomar. Eu costumo dizer, sim, que empresa não é o lugar da gente tratar essa pessoa, né? Mas ao mesmo tempo, e a nossa responsabilidade? Às vezes uma demissão vai agravar muito o quadro desse colaborador ou o seu próprio quadro, né? Dependendo da situação, com quem que eu estou conversando aí do outro lado. O meu conselho é sempre tentar ajudar. Porque sim, a empresa precisa de resultado, a empresa precisa desse colaborador bem, ou dele, ou de outra pessoa, né? Mas às vezes umas férias, mesmo que ele não tenha férias vencidas, principalmente com essa questão da pandemia, muita empresa emendou férias e tudo mais, às vezes uma licença não remunerada, um afastamento, muitas vezes é necessário um afastamento do cargo ali, do trabalho dessa pessoa, tentar ajudar, como eu já falei num outro vídeo, diminuir a carga de função dela, principalmente de responsabilidade, dividir isso com outros colegas, outros colaboradores, colocar ela, por exemplo, se ela tem uma função muito de atendimento ao público, colocar ela mais internamente para trabalhar, para você não correr nenhum risco, não ter nenhum problema. Se ela trabalha com questões que requerem muita atenção, muita concentração e normalmente uma depressão ou várias outras doenças atrapalham muito essa questão da concentração, tentar colocá-la para uma outra função que não requer tanto isso, são coisas que ajudam muito e essa pessoa ela vai se sentir grata. Às vezes, essa mão que você está estendendo é o que ela precisa para se motivar e se curar. Né? Correr atrás de um tratamento, se empenhar, porque ela quer retribuir isso para você. E às vezes isso fica um sentimento de gratidão, uma espécie de dívida que vai durar durante muitos anos e nem é uma dívida, você está fazendo isso pro bem dela porque você gosta, porque é um bom colaborador, enfim. E infelizmente em alguns momentos sim é necessário desligamento, mas eu acho que é importante a gente tentar antes. E quando houver essa necessidade de desligamento, seja porque você tentou, seja porque às vezes o colaborador não pediu ajuda ou não continuou o tratamento, quer dizer, ele também tem a responsabilidade dele nisso, né, nessa situação, aí sim acaba acontecendo o desligamento, mas que fique muito claro para as pessoas, até para evitar um processo, uma questão judicial, se for o caso, converse com um advogado, né, para você ficar bem amparado legalmente nesse sentido e faça da melhor forma possível para todo mundo. Ou seja, olha, eu tentei, eu ajudei, eu dei férias, eu dei, enfim, indiquei essa pessoa para um profissional, a gente diminuiu, né, mas apesar de tudo isso, não deu certo. Então, como é um tema muito delicado, muito controverso, eu poderia ficar falando aí horas e horas, porque a gente sabe que, enfim, é um tema que praticamente nunca tem fim, né? Mas eu mesma já tive experiência com clientes em que os colaboradores passaram por isso, o gestor entendeu, deu afastamento, essa pessoa mudou medicamento, mudou o tratamento e voltou a trabalhar e tá bem. Quer dizer, eu sou testemunha de que isso pode acontecer e no final fica todo mundo bem. É óbvio que às vezes a gente passa por uma situação aí de aperto no começo, de, né, sobrecarregar outras pessoas, mas mesmo os outros colaboradores percebem essa questão humana, essa questão da empatia e eles ajudam, no geral as pessoas se ajudam muito, né? Então isso é bem importante a gente fazer, dar essa sensação de união, dar essa sensação de pertencimento na empresa, de retribuir, de querer com que até a equipe goste mais ainda de trabalhar para você, para sua empresa, porque percebeu que você é um cara bacana e que você ajudou o colega, é óbvio que vai ajudar ele em algum momento que ele precisar, tá bom? Acompanhem, se vocês assistiram esse vídeo até o final, comentem aí, curtam o nosso canal e acompanhem e até a próxima, ok? Um beijo e até mais! Olá empresária, olá empresário, tudo bem?
Hoje vamos falar um pouco mais sobre a campanha de Setembro Amarelo e eu gostaria de compartilhar algumas dicas com vocês para a gente diagnosticar se o colaborador está precisando de alguma ajuda nesse sentido e tentar resolver essa situação e sair bem para todo mundo. Vamos lá?